Boa tarde a todos aí. Eu vou pedir autorização, né, para começar a gravação. Todos consentem a gravação dessa reunião? Sim, professor. Legal. Então, essa reunião está sendo gravada para ser a apresentação da disciplina para quem não pôde estar aqui nesse momento ao vivo, né? Então, meu nome é Fábio, eu sou coordenador da disciplina de oclusão. É um prazer estar falando com vocês. Agradeço que vocês conseguiram arrumar um tempinho diferente assim do que seria o horário da disciplina para a gente poder conversar, porque amanhã eu vou precisar ir para Nova Friburgo, que uma das coisas que vai acontecer é que eu vou tomar a vacina da Covid. Então, como eu consegui isso, eu preciso viajar amanhã de manhãzinha. Eu vou sair daqui umas 4 da manhã e, e pega o horário da aula, né? Então, assim, depois eu vou avisar o restante da equipe que eu já conversei com vocês, mas vou ver com eles se eles querem abrir assim a sala. Eu não creio que seja necessário. Então, essa nossa conversa de agora substitui o horário da aula de amanhã, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu já venho me comunicando com a representante de classe, que é a Andressa, né? E eu passei para ela já faz algum tempo um material que a gente usa para as aulas práticas que a gente vai fazer online e o plano de disciplina, essas coisas. Acho que está aberto o microfone para ela. Ele tá com o ombro. E o pior... Coloquei ela no mudo. Se precisar falar, você fala, tá, Letícia? Pode tirar o microfone. Ligar o microfone. Bom, o que eu estava dizendo, então, é que na disciplina eu passei algum material, assim, para ser adquirido aí para a Andressa, ela já tirou algumas dúvidas, outras pessoas também já entraram em contato. Isso aí, tudo bem. A monitora está à disposição também para conversar com vocês. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente falar algumas coisas da disciplina e eu quero que vocês tirem as dúvidas que vocês tiverem. E quem estiver assistindo no gravado, pode também me contactar. Eu vou depois passar o meu... Bom, a Andressa tem o meu contato aí dá para a gente conversar sempre, tá bom? Isso sempre. Eu só peço assim para a gente tentar fazer o contato via representante por ser uma via assim de unificar essa comunicação, né? Bom, essa aqui é a página do Google Classroom, né? Que a gente abriu. Todos estão vendo essa página? Então, né? Aí aqui eu coloquei uma mensagem de boas-vindas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar o Classroom, né? Para mim é um pouco diferente do que é para você, eu acho. E aqui a gente já tem uma série de coisas, assim, o roteiro de estudos, alguns documentos e as atividades que a gente vai desenvolver ao longo do curso, aí, ao longo do semestre. Eu queria dar novamente boas-vindas a todos, dizer que a gente está nesse momento de Covid aí bem difícil mesmo, mas que a gente vai tentar trabalhar o melhor possível. Nessa parte aqui deixa eu ver, plano de atividades, aqui é como se fosse o plano de disciplina. Aqui a gente tem tudo que vai acontecer com as datas e as atividades que a gente vai fazer. E é só vocês também seguirem aquelas atividades que estão no Google Classroom, né? Google Sala de Aula. Então, eu, a princípio, gostaria de saber se existe alguma dúvida inicial para eu poder continuar falando aqui. E apertei coisa aqui. Existe alguma dúvida inicial? Gente, se comunique comigo aí, senão a gente não vai conseguir Não, conversar. professor. Então, tá bom.
Tiveram alguma dificuldade na aquisição de materiais, essas coisas? Foram só aquelas dúvidas que eu tinha com você a respeito do articulador, né? Mas eu até conversei com a monitora também, eu expliquei para ela que a gente tinha bastante materiais na sua lista, que a gente usou materiais dentários. Então, eu tirei tudo que a gente já tinha, botei numa lista nova e enviei para aquela dental. E já entrei no grupo da casa do orçamento. Aí eu vou ver quem vai querer fechar e tal, mas provavelmente essa semana ainda a maioria deve já comprar. Tá bom. Qualquer coisa, a qualquer tempo, podem me contactar ou a monitora, a gente vai ter prazer de ajudar. Tá Então, bom. é o seguinte, vou dar um exemplo aqui da próxima atividade. A próxima aula, a primeira aula, né, que vai ser assim, a partir de agora, vocês já podem se dedicar a essa atividade. Vai se chamar posições mandibulares estáticas e dinâmicas e o articulador, justo esse articulador que vocês estão adquirindo aí, vai ter uma aula assim falando sobre ele. E aqui tem algumas instruções, responder as questões, vocês vão ver que essas questões estão no roteiro de estudos, e aí tem uma parte que está em vermelho, outra parte está em preto. A parte em vermelho eu acho que é a parte mais importante. Então, qualquer dúvida disso também podem tirar com a monitora. As aulas estão aqui, ó, as duas aulas. Quer dizer, a aula 1, primeira parte, a aula 1, segunda parte. E aí depois vocês abram o roteiro de estudos. Deixa eu mostrar para vocês o que é esse roteiro de estudos, para quem não viu ainda. Ele é uma série de perguntas, na verdade, sobre essa matéria. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Vocês abram o roteiro de estudos, abram... vocês vão ver que tem uma lista de links também. Aqui, ó, documentos. Lista de links e documentos, tal. Se vocês clicarem aqui, vai cair nesse material aqui. E aqui, ó, planos de aula teóricas, com referências a serem estudadas, tal, roteiro de estudos, que é onde eu vou clicar daqui a pouco. Mas antes de eu clicar aqui no roteiro de estudos, nós temos aqui, ó, PDFs das aulas teóricas. Então tem todos os slides aqui listados. E mais para frente, textos extras ou extras para cada tema, para estudo e aprofundamento. Então tem alguns textos que a gente disponibilizou aqui também. É só clicar, já cai lá no texto. Além da literatura que já está disponível também no portal da UF, lá da biblioteca da UF. Então vamos entrar aqui no roteiro de estudos, por exemplo. Eu clico aqui no roteiro de estudos. Roteiro de estudos é isso aqui que vocês podem eventualmente imprimir ou não. É um documento aí do PDF, né? Deixa eu só entrar aqui. Roteiro de estudos. Aqui está pequenininho, vou tentar aumentar. Então tem aqui algumas instruções explicando o que é, etc. E aqui está separado por tópicos. Então, por exemplo, tudo que fala sobre eixo terminal, vocês vão aprender o que é isso, relação cêntrica, significado, importância, métodos de obtenção, linhas e planos anatômicos, etc. Que já vai ser abordado nessas duas primeiras aulas aí. Articulador semiajustável, que é o que vai ser abordado aí. E assim vai. Aí chega um determinado momento, daqui para frente, a gente vai ter coisas em vermelho e em preto. E aí, em vermelho, é algo assim mais daqui para frente, né? Mais obrigatório, assim, mais simples para vocês responderem. E em preto, algumas coisas assim mais complicadas. Então, eu até escrevi nas instruções que o que tiver em preto daqui para frente, vocês podem deixar meio opcional. Quem quiser responder, se aprofunda nesse estudo. Quem não quiser, faz só em vermelho. Já é um bom estudo. Mas até essa parte aqui não. Aí seria bom vocês darem uma olhada em tudo. E é isso. Então, o roteiro de estudos está separado por temas e são perguntas, assim, que
que forçam vocês a revisarem a matéria, a estudarem a matéria por temas. E assim vai. O que vocês precisam a cada tema oferecido? Vocês precisam tentar resolver esse roteiro de estudos, escrever tudo isso num arquivo em Word, gerar um PDF e postar na parte de atividades. E aí toda aula a gente vai fazer uma nota, assim, gerar um conceito para isso, né? Então, as notas da disciplina são a participação em aula, junto com esses roteiros de estudos. Que mais que entra na nota? As provas, vão ter 2 provas teóricas, que a gente vai fazer de forma online mesmo. Aí muitos perguntam assim, poxa, mas prova online dá para procurar no Google, dá para colar, dá para pegar as próprias anotações. Só que as perguntas, elas são assim meio relacionais, são assim, você precisa saber bem a matéria para poder responder as perguntas. Então, por isso que esse estudo é muito importante. Mas também não são questões impossíveis de serem feitas. Algumas simples, algumas um pouco mais envolve uma parte assim mais reflexiva, mas tudo muito possível de ser feito, tá bom? Então, 2 provas online e a parte prática. E a parte prática a gente tem um roteiro, a gente ensina um passo a passo de usar o articulador, de montar o articulador e depois fazer um exercício que todos esses exercícios envolvem conhecimentos de oclusão. Então, é para vocês fixarem os conhecimentos de oclusão. Fazendo as provas práticas, as aulas práticas, as atividades práticas, vamos dizer assim, como é que vocês vão mostrar para a gente que se ficou bom, se não ficou bom? A gente pede para vocês tirarem algumas fotografias e enviarem para a gente. Isso a gente, mais perto das aulas práticas, a gente vai retomar essa explicação. Mas é através de fotografias e compõe assim num documento Word também, gera um PDF e posta o PDF. Tá? Então, cada dia vai ter uma atividade para vocês entregarem até a véspera do dia seguinte. O que eu quero dizer com isso? Não pode deixar para a última hora, porque quem deixa para a véspera ou vai copiar do amigo, e aí a gente rapidamente também percebe assim, e acaba não sendo um estudo pessoal para vocês, né? Acaba sendo algo feito por fazer, né? Sem sentido. E aí não tem o sentido do aprendizado. Então, até a véspera entregar, procurem organizar o tempo. Existem algumas atividades que são mais fáceis, são menos demoradas, outras são bem mais demoradas. Então, fiquem atentos com o que tem em relação a vídeos para assistir, textos para ler, coisas assim, e se organizar em relação ao tempo. Fazendo um pouco por dia não fica chato. Deixando para a véspera, fica impossível. Então, tentar fazer um pouquinho por dia, assim, principalmente em relação às aulas e vídeos. As aulas que já estão gravadas. Então, o que vocês podem fazer nas aulas gravadas? Que eu sugiro que vocês façam. Assistir às aulas, colocar o vídeo lá, assistir, fazer anotações de aula, fazer anotações de dúvidas e depois buscar a literatura indicada, pegar os PDFs dos slides das aulas e fazer o roteiro de estudos. Na hora que vai fazer isso, vai gerar outras dúvidas. Aí vocês anotem também essas dúvidas. E aí no dia seguinte, que vai ser um encontro síncrono, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar todas essas dúvidas. Então, imagine assim, vocês assistiram às aulas, fizeram anotações, anotaram as dúvidas, fizeram o roteiro de estudos, anotaram as dúvidas do roteiro de estudo. E aí, na hora do encontro síncrono, vocês vão ter dúvidas para a gente poder discutir e se aprofundar nos temas. Então, a ideia é vocês, toda semana, aprenderem uma parte da matéria, tirarem as dúvidas necessárias e a gente ir crescendo nesse aprendizado. A disciplina de oclusão, até devia ter falado isso no começo, antes de falar qualquer coisa. Vou até descompartilhar a tela, porque se eu precisar compartilhar de novo, a gente faz isso de novo. Mas a disciplina de oclusão, eu queria dizer isso para vocês. Ela é uma disciplina que é diferente das demais. Por quê? Porque, por exemplo, se você estuda periodontia, você estuda ortodontia, você estuda prótese, você estuda odontopediatria,
o nome dessas disciplinas são nomes de especialidades odontológicas, né? A disciplina oclusão não é uma especialidade, não existe essa especialidade chamada oclusão. Mas é um estudo tão importante que ele está presente em todas as especialidades. Então, não é concebível alguém falar, não gosto de oclusão, porque é a mesma coisa que falar, não gosto de odontologia. Porque qualquer especialidade que vocês forem escolher, vocês precisarão desse tipo de conhecimento. E o conhecimento de oclusão é um conhecimento básico para tudo que vocês forem fazer em qualquer área, tá? Então, eu dou muita importância para essa matéria. Espero que vocês deem. Espero que o semestre seja agradável, seja suave, apesar das exigências. E que a gente consiga. Vão ter desafios, é claro, mas que sejam desafios que a gente consiga superá-los e que vocês vejam sentido em enfrentarem esses desafios. E é isso. Então, as notas se compõem de atividades práticas, esses roteiros de estudo e a participação em aula, né? E no final tem uma autoavaliação também, que entra na avaliação também. E as provas, né? Então, tem bastantes notinhas para a gente compor uma média final. Tá? Mas, assim, independente dessas notas, o que é importante? O que eu vejo que é importante? A gente aprender. A gente sair daqui dessa disciplina falando, poxa, eu saio da disciplina sabendo mais do que quando eu entrei na disciplina. E aí, é isso. Se vocês seguirem tudo direitinho, tirarem as dúvidas, se comunicarem conosco e enfrentarem as dificuldades que certamente terão, mas que a gente vai ajudar vocês a superá-las, vocês vão aprender bastante, assim. Basicamente isso que eu queria dizer, assim, da minha parte, mas eu estou aberto a conversar com vocês, assim, então eu queria ouvir de vocês dúvidas ou alguma coisa que eventualmente eu não lembrei de falar, que eu possa falar agora para vocês. Professor? Pois não, Júlia, né? Isso. Não, é porque eu cheguei um pouco atrasada, que eu tive um probleminha, cheguei um pouco atrasada, eu queria entender melhor essa questão dos roteiros. A gente vai responder de acordo com as aulas, é isso? Isso, cada aula. A ideia que eu tive é a seguinte, vamos entender o significado disso. Vocês têm uma aula teórica, que já é gravada, ou seja, já não tem essa interação assim que a gente está tendo agora. Para fixar, a gente disponibiliza os PDFs, alguma literatura extra, fora a literatura que já está disponível pela biblioteca da UF mesmo. Então, o que eu quero a cada semana? Que vocês estudem aquele conteúdo daquela semana, anotem dúvidas e a gente tire essas dúvidas no dia síncrono da semana que vem, né? Da semana seguinte. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter um aproveitamento muito maior do que só estudar na véspera da prova. Essa é a ideia, entendeu, Julia? E a ideia minha é a seguinte, na hora que chegar a véspera da prova ou a prova, que seja simplesmente assim, algo para a gente escrever, algo que já entrou na nossa cabeça. Que não precise de tantas minúcias, sabe? Seja simplesmente a gente mostrar o que a gente já sabe. Porque as dúvidas a gente já vai ter tirado, já vai ter discutido. Vocês vão ver pelo programa, pelo plano de atividades, que tem um dia específico para a gente tirar dúvidas antes da prova. Então tem muitas oportunidades da gente realmente matar a matéria. Assim. Entendeu, Juliana? Entendi, professor. Obrigada. É um pouco trabalhoso. Professor, Oi, pois não. eu tenho uma dúvida. As questões do roteiro, a gente tem que entregar no dia da próxima aula, é isso? Tem que entregar na véspera, um dia antes. Então, por exemplo, a nossa aula é quinta-feira. Eu coloquei já como datas de entrega sempre na quarta-feira antes da próxima aula. Até meia-noite, assim. Entendeu? Entendi, tá bom. Agora, um detalhe importante. Significa assim, então se eu respondi errado, se eu respondi a questão errada porque eu tinha uma dúvida e não tirei essa dúvida, eu vou ter nota menor? Não. Porque é o esforço de fazer. Não é... Também não significa que você vai escrever uma receita de bolo que o professor não vai ler. Não é isso também não, entendeu?
a gente dá uma lida, assim, mas o exercício de visitar a matéria que é o mais importante. Não tanto o desempenho, respostas mirabolantes e perfeitas. Não é isso que a gente busca. A gente busca que vocês se ambientem com isso, né? Tá bom? É isso. E aí vai chegar o momento da aula, das aulas práticas. Vocês já vão, na prática, vocês já vão ter um bom conhecimento de oclusão, depois de tudo isso que vocês vão ter estudado, para aproveitar muito a aula prática, entendeu? Então, vocês vão fazer a prática sabendo o que procurar, o que ver, onde prestar atenção. Esse é o que eu espero, né? A faxineira chegou, a diarista. Tudo bem? Tudo bem, sim, professor. Deixa eu ver o que mais vocês podem ter dúvidas. Vocês têm dúvidas do que é a oclusão, por enquanto? E assim, queria dizer que o diálogo entre estudantes e professores, monitora, é um diálogo assim que a gente está sempre buscando o aprendizado de vocês, não vigilância, nem checagem de requisitos, sabe, assim, para composição das notas. Não é só isso, é muito além disso. A gente quer realmente que vocês entendam os conceitos, né? Então, para isso, é um diálogo, assim, muito maduro, não assim de exército, não assim de um professor que manda, mas de um professor que orienta, né? Que auxilia, que ampara vocês, que acredita em vocês, no potencial de vocês, que motiva vocês, que corrige quando tem que corrigir, mas de uma forma assim muito suave, de uma forma madura, cumprindo assim os papéis que a gente tem aqui. São papéis sociais de professor-aluno, mas são papéis de pessoas no mesmo objetivo, né? Nos mesmos objetivos. É isso. Vocês podem conversar com o pessoal da turma passada, não sei se vocês têm contato com eles. O aproveitamento no semestre passado, mesmo remoto, foi muito bom. Então, eu espero que esse ano seja bom também. Esse semestre, né? Que é tão curto, né? Então, assim, o principal que eu diria de dicas para vocês é não percam a organização e o planejamento. Isso é muito fundamental, a organização do tempo para vocês conseguirem executar as coisas pedidas. E qualquer outra flexibilização necessária, eu estou sempre aberto ao diálogo, via Andressa, dessa forma que a gente falou. Eu e a equipe, vocês vão ver que os professores são muito legais. Esse semestre que a gente está com menos algumas disciplinas na faculdade, né? Em vista da gente não ter tido retorno presencial, tem alguns professores que ficaram sobrando e vieram para a nossa disciplina também, que vão ajudar a gente também. São duas professoras, a Camila e a Bárbara. Além dos professores que já são da disciplina, são eu, o professor Luiz Mendes, que vocês conhecem da dentística, e o professor Leandro Passos. E é isso. O que mais vocês podem ter de dúvidas? A Jennifer está na mesma posição que eu, assim, a foto da Jennifer. Tem alguma dúvida, Jennifer? Eu e a Jennifer assim, ó. Por enquanto não, professor. Até então tá tudo claro. Tá bom. Eu gosto do diálogo, gosto assim do contato, disso que eu falei que é o contato franco. E as dúvidas vão surgindo ao longo também, né?
ou dúvidas da matéria ou dúvidas, assim, do formato de avaliação ou de qualquer outro detalhe. Então, é isso. Estamos à disposição. Desejo um ótimo semestre. Esse sistema assíncrono exige de vocês uma disciplina e um tempo de estudo, de dedicação, que às vezes eu me pergunto, aí é vocês que têm que responder para si mesmos e até me dar um feedback se quiserem. Se vocês têm essa tranquilidade, um ambiente propício para isso, tempo para isso, de fazer isso na casa de vocês, onde vocês estiverem, porque é aquilo que vocês não estão tendo na sala de aula, vocês vão ter que fazer dessa maneira assíncrona, né? Então, exige uma dedicação talvez maior do que simplesmente quando a gente vai na universidade, senta lá, o professor fala, depois eu vou no intervalo, como um lanche. Em casa, às vezes, a gente está dando aula, no meu caso dando aula, no caso de vocês recebendo, aí chega a mãe gritando, ou então alguma outra situação, alguém liga a televisão. Existem muitas situações distratoras que nos causam distração, né? E às vezes para o aprendizado isso é prejudicial, né? Eu sei que é. Então, eu queria saber como é isso para vocês, como é que foi o semestre passado, se tudo bem, assim, vocês toparem essa proposta, né? Que a gente está fazendo. Pode ser, eu vou chamar uma pessoa cujo nome é um nome que eu adoro. Manuela. Pode falar, Manuela. Oi, professor, tá me ouvindo? Ouvindo. É o nome da minha filha, por isso que eu falei. Pode falar, Manu. Ai, que bom, gostou do meu nome. Então, essa questão aí do semestre, como você falou, a distração é grande, dependendo do lugar onde a gente está. Com família é complicado, né? Porque cada um tá dentro das suas tarefas, então acaba Movimento pela atrapalhando um casa. pouco. Hã? Às vezes você está estudando e tem gente passando para um lado para o outro, isso vai... Isso, falando, abre a porta, fala alguma coisa, esquece, aí você bota no mudo e fala assim, tô estudando. É complicado, mas é questão de se organizar. Eu acredito que nesse semestre seja um pouco menos complexo, porque já deu pra gente dar uma acostumada. Eu acho que o próprio... a plataforma que a gente usa tá mais organizada também, que eu percebi, deu uma atualizada. Vocês, professores, também conseguiram se atualizar melhor e já tem um material todo pronto lá para a gente saber o que tem e ir um pouco mais rápido com isso. Tem seus as aulas desafios. já foram gravadas, né? É verdade. Isso ajuda muito. Isso é uma coisa que eu acho que a turma, no geral, gosta muito da aula gravada, porque a gente tem a possibilidade de ir pausando e Voltar. absorver o conteúdo, buscar em outro lugar, fazer as anotações. Dessa forma mais devagar, a gente vai levando melhor, acredito eu. É exatamente isso. O meu único medo é aquele que deixa para a véspera, sabe? Assim, putz, tem que entregar um... Não tem como fazer isso, é impossível. Se deixar para a véspera, perdeu, né? Tem uma semana para fazer, eu acredito que a gente consiga levar numa boa. Vocês não estão com tantas disciplinas dessa vez, né, Manu? Depende de quantas optativas que cada um puxou também, né? Eu puxei uma, aí eu tô com 5. A gente puxou orto, que é de outro período, aí talvez dê uma... Eu acho que depende muito do que cada um puxou. Entendi. Bom, aí cada um tem que se organizar em relação a essas demandas também, né? E assim, existem algumas aulas, vocês vão ver que tem parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Deem uma olhada com antecedência, porque algumas são mais tranquilas, outras são mais pesadas, assim, mais longas e difíceis. E aí o tempo é um fator muito importante, tá? Obrigado, viu, pelo conversar comigo, Manu. Eu tô com saudade da minha Manu. Nada, professor. Aí já mata a saudade um pouco. Quantos anos o seu filho tem?
Tem 8 anos. Ah, piquititinha ainda. É. Ela é minha filha, vocês devem conhecer. Vocês tiveram já TCS, né? TCS, o OSCE, Já. agora não sei que matéria que ela dá. A professora Andréa, vocês já tiveram aula com a professora Andréa? Sim. Então, é a mesma filha, porque eu e ela Ah, fomos é? casados. É, Ah, tinha vezes já que ela conhece. falava na aula assim, chamava pela filha dela, ué, tá me chamando? Eu tomava um susto. É, porque às vezes a Manu ia lá na aula, né, presencial. Sim, ela parecia. Falar sobre cárie, né? Se é carioso, não é carioso. Mas Teve uma vez que ela já foi até na faculdade, que ela ficou falando um monte de coisa, começou a ajudar a André a dar aula, e a gente riu pra caramba. então, essa aí, Ela é essa figura é minha filha. bem espertinha, uma figura. Essa figurinha é a minha Manu também. Bom, mas independente disso, é bom porque fica um papo mais leve assim, mas voltando para a oclusão aí, quem que tem mais algum comentário, alguma dúvida? Assim que a gente terminar aqui, como está sendo gravado, vai gerar um link, viu, Andressa? Aí esse link eu passo para você e aí quem não esteve aqui pode assistir isso, tudo que a gente está falando, essa conversa sobre a minha filha, tudo isso que a gente falou, vai sair nesse link aí você passa para a pessoa, tá bom? Tá bom, professor, pode deixar. Aí caso não tenha, era isso que eu queria dizer. Eu agradeço. Aí, ó, eu já vou avisar a equipe que nem precisa, então, participar amanhã do momento síncrono, né? Porque eu já conversei com vocês aqui. E aí fica marcado já para quinta-feira da semana que vem, que, se não me engano, cai dia... Agora estou sem meu calendário aqui, acho que é dia 11 ou 10. Agora eu não lembro. Depois vocês veem aí. Quinta-feira da semana que vem, vão tirar dúvidas sobre esses temas da atividade 1. Então, já a partir de agora já podem começar a fazer as atividades. E podem ver, se vocês que tiverem curiosidade de ver uma aula lá para frente, pode ver. É que assim, a oclusão ela é meio sequencial. Um conhecimento depende do outro. É diferente de uma aula, por exemplo, de dentística, que um dia você fala sobre um material, sei lá, restaurações com amálgama de prata. Você fala num dia, e no outro dia, restaurações com resina composta. Dá para você dar essas aulas e você assistir essas aulas de maneira separada. Oclusão é meio difícil, você tem que assistir meio que na ordem, porque um conhecimento depende do outro, tá? Mas podem já ver, se quiserem, tiverem curiosidade, já vou, agora eu tô com tempo, vou ver a aula 1 hoje, em vez de ver novela, vou ver a aula 1. Pode ver. Tá bom? Tô brincando assim, mas tá liberado, tudo tá liberado aí, como você falou, mano. Então, vocês estão dispensados. Se caso não tenham mais dúvidas, estão dispensados e eu mando esse link para a Andressa depois, tá bom, Andressa? Tá bom, professor, muito obrigada, tá? Caso haja dúvidas de quem não estava aqui, pede para eles passarem para você e aí você passa para mim, tá bom? Certo? Então é isso. Vou encerrar aqui a reunião e a gravação. Muito obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Boa semana. Vocês também. Obrigado, professor. Aproveitem o tempo. Obrigada, professor. Boa Tchau, semana. professor. Obrigada.